Sejam todos muito bem-vindos a mais uma fantástica live de Dan Bonfim. Bem-vindo se você está vendo agora pelo Instagram, se você está vendo no YouTube depois, ou se você está apenas ouvindo pelo nosso podcast. Oi para todo mundo que chega antes, nosso publicitário, Matheus Paja. Major Tom, Teles, deixa eu acenar aqui para todo mundo que chega primeiro nesse nosso bate-papo. Toda semana tá tendo live, espero que vocês estejam gostando. Digam sempre para mim nos stories, digam sempre que vocês puderem. Para eu saber, né, o que vocês estão achando de tudo isso. E entrou a nossa convidada, Flávia Melissa. Deixa eu chamar ela aqui. Começar essa live gostosa com psicóloga hoje. Que chique, é chique a nossa live. Oiê! Olá! Ai, eu tô toda radiante de novo, né? Essa luz aqui, ela é muito forte. É natural, Flávia, tô sentindo relaxa. Um sol aqui, é uma coisa. Mas assim, aqui louca. também, ó, aqui também tem uma luz também para iluminar esse momento de glória. Um momento iluminado com você aqui. Que delícia, o Léo. Que e o Fábio estão aqui com gostoso! a Nossa, eu gente. tô tão feliz de te conhecer, de realizar essa conversa com você. Acho que vai ser muito, muito gostoso. Tô muito feliz que você tá vai aqui. sim, amado. Eu fiquei super feliz com o seu convite. Eu não conhecia o seu trabalho. E aí, depois que eu comecei a te seguir, comecei a ver curtida de um monte de gente que eu conhecia. Eu falei, olha só como esse universo é maravilhoso, né? A gente vai se achando pelo caminho, eu acho, Pois né? é, e sabe que um seguidor meu veio falar, inclusive, que você celebrou o casamento dele com outro guri. Sim, E o eu Léo falei, e o que Fábio, lindo! eles estão aqui. Né? Agora, pô, ali, ó, ele falando, O amo, eles são Fábiozinho, queridos, que amados. chique! Não Foi sabia mesmo. dessa sua atividade. Quando eu tiver alguém pra casar, vou te chamar, então. Me chama, Delícia. foi a primeira vez, eu acho que deu certo, o pessoal gostou. No final do Estamos juntos até casamento, hoje. então, maravilhosa. No final do casamento, um monte de gente veio falar comigo, ai, você faz casamento, você é juíza, o que você é? Eu falei, não sou nada, gente, eu só gosto de falar pra cacete. E aí eu... Amo! Já me identifiquei, adoro falar. É tão bom, né? Que delícia. Ai, gente, maravilhoso, eu tô super feliz de estar aqui contigo, viu? Flávia, então já que você gosta de falar, já começa falando então pra gente quem é você. Eu começo. Uau! Bom, eu sou a Flávia, eu sou psicóloga, eu trabalho com educação emocional, eu estou à frente do Portal Despertar, que é o maior portal de assinantes do segmento de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal do Brasil. Que Sou mãe do Gael e do Dante, dois gurizinhos lindos, maravilhosos, iluminados. Quantos anos eles estão? O Gael vai fazer 5 agora em junho e, menino de Deus, está sendo assim uma crise esse aniversário para ele, porque ele vai estar sem amigos, né? Não vai ter festa, é quarentena, ele tá arrasado. E o Dante que vai fazer 2 anos em novembro. Pois é, vamos ter que inventar aí alguma coisa. Que delícia. Muito gostoso, sim. Eles são ótimos, fofíssimos. Flávia, então, eu chamei você aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que, quando eu vi seus vídeos, quando eu descobri sobre isso, foi muito impactante, né? Porque de repente eu percebi, caramba, eu sou isso aí que ela tá falando. Eu sou codependente emocional. Né? E foi um momento de identificação tão grande, mas que depois acabou gerando tantas transformações na minha vida, na maneira como eu relaciono, que eu achei que seria muito sentido trazer você aqui e trazer você para mais perto das pessoas que escolhem também estar perto de mim. E eu queria que a gente começasse, você contando pra gente o que é codependência emocional e principalmente assim um pouquinho da origem desse termo. Porque eu acho super interessante essa história, né? Sim. A luz ficou melhor? Eu mexi aqui, eu acho que agora ficou escuro. Ficou escuro ou tá melhor? Me fala. Não, acho que tá tranquilo. O meu então tá tá muito bom. claro agora, eu vou até afastar um pouco. Tá ótimo. Então, se tá bom, tá bom. É isso que importa. Então, Dani, esse é um assunto que eu, assim, tenho paixão por falar a respeito.
porque eu sou essa daí, né? Esse cara sou eu, da codependência emocional. Esse tema chegou na minha vida de uma forma muito impactante, assim, sabe? Porque eu era aquela que tinha dedo podre de relacionamento, e não era só de relacionamento amoroso, não. Eu também tinha, assim, um quê pra sempre ser aquela que tava carregando as amizades nas costas e, enfim, ajudando todo mundo com os seus problemas. E aí, na hora do vamos ver, eu tinha aquele constante sentimento de que eu não recebia aquilo que eu dava para as pessoas, sabe? Essa era uma constante, assim, na minha vida, né? E aí, em 2009, né? Então, já fiz 10 anos de diagnóstico de codependente emocional. Em 2009, eu tinha acabado mais um relacionamento falido desses que a gente se pergunta, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer? O que eu tenho para aprender com isso, né? Eu comecei a ter umas crises de ansiedade. E fui parar no consultório de uma psicóloga, pois é. Fui parar no consultório de uma psicóloga e contei para ela como tinha sido o meu término, contei para ela como era a dinâmica do relacionamento. E aí ela virou para mim e falou: Flávia, você sabe que você é codependente emocional, né? Essa dinâmica que você está me descrevendo é uma dinâmica de codependência emocional. E assim, eu fiquei chocada, porque apesar de ser psicóloga, eu nunca tinha ouvido falar de codependência emocional. Para mim aquilo ali foi assim sabe, um baque. Um baque que eu virei, porque eu achava que era simplesmente a minha personalidade. Eu achava Ainda mais que quando você trabalha com isso, né? Porque daí você conhece muitos termos, você não é, digamos, alheia ao mundo da psicologia. E, de repente, vem um autodiagnóstico aí, né, que você não conhece, é impactante, né? Não, e mais ainda, Dani, porque eu vejo assim, eu acho que a maior questão da codependência emocional é que ela se mistura muito com a personalidade das pessoas. Primeiro que existe uma porcentagem enorme de codependentes que tem pais ou mães, né, pessoas imediatamente diretas, que são codependentes também. Vivem então, dentro de uma cultura codependente, uma atmosfera codependente. A cultura codependente, a gente pode falar assim, né, de codependência em qualquer aspecto da nossa vida. Enfim, política, religião, futebol, aqueles temas mais emblemáticos, a gente pode analisar de acordo com a ótica da codependência emocional. Mas o que me chocou muito na época foi perceber que, assim, aquilo que eu considerava ser a minha personalidade, ou até mesmo uma virtude minha, uma qualidade minha, de estar sempre fazendo pelos outros, de me julgar uma pessoa super generosa, de achar que, nossa, olha só como as pessoas, né, eu dou para as pessoas tanto. Era uma doença, era um desvio, era um transtorno, né? Porque a codependência emocional, ela vem justamente da observação de uma dinâmica de relacionamento que acontecia, que foram, né? Porque como que surgiu essa história de codependência emocional? Lá, início dos anos 80, o trabalho com os grupos de anônimos acontecendo, principalmente nos salões das igrejas dos Estados Unidos. Primeiramente com os alcoólicos anônimos, depois os dependentes químicos anônimos, depois foram surgindo essas subdivisões, né? Mas inicialmente eram os dependentes de droga, de álcool, que faziam esse grupo dos 12 passos, né? E as pessoas que os levavam, porque essas pessoas que chegavam nesse ponto de fazer esse trabalho nas igrejas e tal, eram pessoas que não tinham capacidade de cuidar precisavam de ajuda, né? Alguém tinha que levar elas lá para... Exato, né? Porque senão sumiam meses e ficavam pela rua bebendo aquela coisa bem, né? A gente tá falando do início do tratamento, dificuldade, né? mesmo, né? Exatamente. Então, enquanto eles participavam dos grupos ali, ficavam aqueles acompanhantes meio que a esmo ali, né? Meio largados, meio que conversando, esperando o grupo dos dependentes acabar. E as pessoas que estavam à frente desse trabalho começaram a perceber que essa galera de acompanhantes, nas conversas e tal que eles tinham ali, eles não só tinham uma dinâmica, todos eles, uma dinâmica muito semelhante de comportamento, de funcionamento, de pensamento, como essa dinâmica também propiciava que o dependente químico não melhorasse do seu quadro. E aí, num primeiro momento, deu-se o nome de codependência química,
E daí, saindo dessa esfera das dependências químicas, começaram a perceber que, na verdade, existia uma dinâmica a qual expandiram e deram o nome de codependência emocional, né? E codependência emocional é muito isso, né? Você achar que você está ajudando, mas na verdade você não está nem se ajudando, nem ajudando o outro, né? Tem uma Não. pergunta aqui que enviaram, que eu achei muito boa para a gente dar uma entrada, assim, que é essa, ó. Eu sou codependente, como eu faço para descobrir se eu sou? Como que a Ó, pessoa pode se autodiagnosticar, Flávia? esse é o grande pulo do gato, que é quando o povo começa aqui, né? Tiro, porrada e bomba. Deve estar assistindo agora e começando a pensar, mas ei, o que ela tá falando tem muito a ver com o que eu tô vivendo, tem muito a ver com a Sim, maneira como eu me relaciono, e de repente é, começa a pensar, tá, mas como? Como que eu faço assim, para ó, descobrir se é Dani. isso aí mesmo? Ó, primeiro, né, uma coisa que é legal da gente entender. Codependência emocional não é um traço de personalidade, não é simplesmente algo que a gente, eu escolho ajudar as pessoas. O codependente, ele muitas vezes, apesar dele ter um discurso de que ele é para-raio de gente doida, na verdade, ele tem um radar para encontrar pessoas estrupiadas, que é um radar ímpar. Se ele usasse esse radar para jogar na Mega Sena, o cara já teria. Porque a gente tem essa sensação, né? Puta, eu só me meto em enrosco, por que comigo? E, na verdade, qual que é a dinâmica, né? Essa dinâmica que se estabelecia entre o codependente e o dependente, que é de onde veio esse nome. Existe. Lembra aquela dança das cadeiras que a gente fazia quando a gente era pequeno, né? Que tinha 3 pessoas, 2 Aham. cadeiras, e aí parava a música, você sentava na Das cadeira? festinhas, né? A codependência é o contrário. É como se tivesse 2 pessoas e 3 cadeiras. E cada hora que a música toca e para, essas pessoas sentam em cadeiras diferentes. Então, quais são essas cadeiras? A primeira delas é a vítima. É uma pessoa ferrada pela vida, uma pessoa com muita dificuldade de cuidar de si, seja porque tem um problema como uma dependência química, seja porque tem algum problema financeiro, algum problema de saúde, ou simplesmente uma pessoa que adota essa postura de vítima com bastante frequência na sua vida. E aí aparece essa outra, né? Esta que vos fala. E aí você Que julga gosta de eu ajudar a vítima. 60% da galera que deve estar acompanhando a gente aqui vai se identificar, pelo menos, que é a pessoa que é o salvador da pátria. Você é aquele, né, maravilhoso que surge e sempre com uma postura muito forte, uma pessoa forte, uma pessoa que dá conta, uma pessoa com muita dificuldade de pedir ajuda, uma pessoa que geralmente tem essa postura de que ela consegue. A visão do codependente, quando entra num relacionamento com uma pessoa estrupiada nesse sentido, você chega e fala assim, mas essa pessoa ela só tá desse jeito porque ela não conheceu alguém como eu, porque eu vou fazer a diferença na vida dela. Eu lembro que eu tinha muito essa sensação nos meus relacionamentos. Mas, lógico que o cara teve 1 milhão de ex-namoradas malucas. Mas Coitado, comigo vai ser comigo diferente, vai né? ser diferente. Vem um lugar de ego, de vaidade muito grande aí, né? Certeza. Mas é só isso que está em jogo. Porque o que acontece? Eu falei que eram 3 cadeiras, né? A vítima, geralmente, ela tem um algoz. Então, sei lá, alguém que magoou ela, ou o pai, ou a mãe, ou o trabalho. É alguém que é responsável por ela ser estrupiada e por ela ser infeliz e por ela não dar conta da própria vida. O salvador da pátria entra nesse lugar de herói. Então, a vítima projeta, do mesmo jeito que a vítima não cuida de si, a vítima não tem autorresponsabilidade. Então, do mesmo jeito que ela tem alguém que ela culpa como essa pessoa é culpada dos meus problemas e eu bebo, ou eu fumo, ou eu sou, enfim, uma coitada, porque essa pessoa me vitimizou, da mesma forma, como ela não enxerga a autorresponsabilidade dentro da esfera pessoal dela, do mesmo jeito que ela projeta o vilão, ela projeta o herói. E o codependente é aquele que tá louco para ser herói de alguém. Porque como ele tem muita dificuldade de entrar em contato com a própria fragilidade e a vulnerabilidade dele, quando ele cuida de alguém, é como se ele estivesse mostrando, assim, ele cuida da vítima do outro para não olhar para as próprias dores.
Então ele se lança nessa batalha de salvar a outra pessoa das próprias mazelas. E com isso, ele adota um comportamento de fuga das suas próprias questões. Mas, né? ao mesmo tempo, ele só consegue fazer isso se ele assumir também um papel de manipulador. Não tem isso? Mas é totalmente manipulação, só que é inconsciente, né? A gente não tá falando aqui de uma pessoa com um perfil de, enfim, sociopatia ou psicopatia. Que aquele fica ali, manipulador. né, no quarto, né? Que agora é eu vou fazer mais, todo o mal do mundo. Não. É inconsciente, mas pode, quando vem a consciência, inconsciente, né? mas é uma manipulação. Porque, assim, na verdade, na dinâmica da codependência, e qual que é o grande lance da história, né? Por que que ele tem esse viés do manipulador? Porque ele tem tanto um buraco mal resolvido dentro dele, uma fragilidade, uma vítima tão grande dentro dele, que quando ele tem a possibilidade de organizar a vida de uma outra pessoa, é quase como se ele tivesse terminando de negar a existência do próprio buraco. Só que ele, apesar de parecer que faz isso com muita bondade, muito altruísmo, mais cedo ou mais tarde ele exige coisas da vítima. Então ele quer que a vítima viva a vida dela do jeito que ele... Ó, você gosta de Kid de Abelha? Amo. Vou cantar pra você, então. Vou cantar pra você e pras Adoro, solta a voz. Esse é o momento Flávia Melissa canta aqui Você na lembra? nossa live, ao vivo. Lembra daquela Voz música? e violão. Eu quero você como eu quero. Como que é a letra da música, né? Canta aí junto com Eu a quero gente. você. Deixa só achar o tom, Flávia, só um pouquinho. Ó. Eu Na quero capela. você como eu quero. Tira essa bermuda que eu Calma quero aí, do você começo, sério. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Solo de guitarra. Não, de Aí, sucesso. eu quero você como eu quero. Olha só. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito. Você tá numa cilada, cada um por si, você por mim e mais nada. Quer dizer, tira essa bermuda. Pesadão. É o hino da codependência. Quando a gente ouvia essa música e via lá, eu quero você. Eu quero você. Parece até que é saudável, né? Porque a melodia é tão bonitinha. Porque é isso também, né? Essas relações, elas parecem muito saudáveis, né? Sim. Quando você vê de fora ou quando você não pensa muito sobre elas, mas na verdade tá cheio de problemáticas ali dentro, né? Porque o grande lance dessa música é aquilo, eu quero você como eu quero que você seja como eu quero que você seja. Como eu quero. Né? Longe do meu domínio, você tá de mal a pior, vem que eu te ensino como ser bem melhor. Mano, tá quem no é meu você, poder dizer entendeu? quem você é, né? Você é um rascunho. Eu é que vou te transformar em arte final. Basta que você viva a vida do jeito que eu acho que você tem que viver. Claro que isso não é tão consciente assim quanto eu tô trazendo. Na verdade, existe um grande... como a raiz da codependência é um estado de dor e de vulnerabilidade muito grande, que o codependente não consegue dar conta, aí o que acontece? Ele projeta essa dor numa outra pessoa e vai cuidar da vítima do outro. Aí o que acontece? Invariavelmente. E é aí que a crise arrebenta. O que acontece? Chega uma hora que o codependente, ele quer mandar, né? Vem que eu te ensino a ser bem melhor. E aí a vítima, ou o dependente, vira e fala assim, não. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quero viver. Você não é meu pai, você não é minha mãe. Eu não quero, né? Chega uma hora que a vítima se dá conta de que ela está sendo, né, manipulada, que ela não tá... Eu não acho que seja ela não quer mais aquilo. Conta. Eu acho que não é um se dar conta. Eu acho que a vítima, ela não quer assumir a responsabilidade por si só. Talvez ela até queira num nível consciente, mas inconscientemente ela não tem recurso para isso. Então, na hora que o codependente começa a chamar muito na chincha, começa a querer que ela abandone zona de conforto, começa a se irritar com as vitimizações, os mimimimis existenciais, etc e tal, a vítima, ela pula fora, porque ela não quer se responsabilizar por si. Ela quer continuar
culpando os outros pelos problemas dela, esperando um herói. É uma dinâmica de uma imaturidade Mas psíquica muito a vítima grande. também é codependente ou a vítima não é codependente? Então, assim, se a gente for olhar a expressão pela definição, né, da teoria, do tratamento, a gente fala que existe o codependente emocional e existe o dependente emocional. Então, o dependente químico entraria aí no lugar do dependente emocional, que é uma pessoa que nem, um cara que eu namorei, que eu sempre dou como exemplo, que é ótimo. Ele era um músico totalmente estrupiado na vida, morava num hotel lá em Ilhabela, né? E aí o cara foi mandado embora do hotel, não tinha onde morar, levei ele pra morar na minha casa. Só que assim, ele Pegou não pra era cuidar. mas não era um músico tipo eu tocava gaita, né? Ele era baterista. Então veio ele, tudo quanto foi bumbo, bateria e não sei o que, e prata. Eu olhava assim, eu não tinha espaço para existir, né? Então, assim. E você simplesmente deixou, momento, né? Trouxe, Você deixou imagina, isso acontecer. Não vou deixar. Claro, Ele na não vou rua, deixar. tadinho. Dificuldade, coitado. Pecado. Não é? Por isso que é muito complexo, porque a nossa sociedade, ela acaba trazendo uma coisa de culpa, né? Quando esse é a maior questão, assim, ao longo, né, desse tempo, as pessoas em recuperação do processo de codependência e até mesmo no meu próprio processo pessoal, existe um movimento muito grande de culpa. Quando você percebe que você pegou aquela pessoa para criar, digamos assim, e aí na hora que a vítima se revolta e ela fala, não vou mais viver a minha vida do jeito que você espera que eu viva, o que acontece? O codependente vem com aquelas frases feitas, né? Depois de tudo que eu fiz por você, e não sei mais o quê. E aí a outra parte vira e fala assim, mas você fez porque você quis, eu não pedi. E aí vem toda a frustração do codependente, a frustração dessa experiência, a frustração de todas as experiências anteriores, somadas à resistência para você não entrar em contato com o buraco que te habita, você vira o algoz dessa pessoa. E aí a vida segue, como diria meu pai, né? E assim a vida segue resolvendo os seus, como é que é? E assim a vida segue resolvendo seus dilemas, plantando nas soluções as raízes de novos problemas. Porque aí o dependente segue a fila, você é o culpado agora, você é o algoz, o codependente é o algoz. E o dependente, a vítima, vai encontrar uma outra pessoa para cuidar dele e agora você entrou pro time do algoz, né? Então você fica oscilando entre querer salvar o outro, querer fazer pelo outro, querer resolver a vida do outro e não aguentar a própria frustração de Mas peraí, você você entrou no time do algoz ou você entrou no time da vítima, Flávia? Eu não entendi. A gente circula. A gente circula. Quando você tá nesse lugar, Porque eu imagino, né? que quando você começa a falar que, porque depois de tudo que eu fiz por você, tudo Sim, que eu vítima, me dediquei, né? por essa relação. Aí é a vítima, né? E a vítima virou o algoz, né? Lembra que eu falei? Eram 3 cadeiras e 2 pessoas. Tudo começa com Mas a o que vítima é e o o algoz? Eu não codependente. entendi muito bem. É o filho da puta, é o culpado da vez. Porque o que acontece? Existe a vítima. A vítima não tem capacidade de cuidar de si. Ela não tem autorresponsabilidade. Então ela projeta tanto o culpado pelos problemas dela, quanto o responsável por salvá-la em pessoas distintas. Essa é a dinâmica do dependente químico ou do dependente emocional. É a pessoa que não tem nunca culpa pelo que está vivendo. A culpa é sempre dos outros e sempre espera um salvador da pátria. É o brasileiro padrão na situação política que a gente está vivendo. A gente está sempre procurando um culpado e sempre projetando heróis. E aí, na hora que o herói cai do, sei lá, do patamar de cristal, do palanque, aí pronto, aí o herói virou bandido e aí a gente precisa de um outro herói. Essa dinâmica da codependência, ela impede que a gente amadureça emocionalmente, sabe? Da gente entender que nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade, nós somos responsáveis pelas nossas próprias feridas. A dinâmica da codependência tem muito de uma reatividade. Então, eu faço alguma coisa, não porque é aquilo que eu sinto no meu coração de fazer, mas porque eu tô com todas as minhas defesas armadas. E você tá despertando o pior de mim, que é a minha ferida aberta.
né? E aí eu pego toda essa minha raiva de ter essa ferida aberta, e aí eu viro o filho da puta em cima de você, eu viro o grosseiro, eu viro o que dou escândalo, eu viro a louca da relação, né? Ou então eu me vitimizo e eu fico nessa posição que aí a vítima virou o algoz, virou o bandido da história, e eu virei a vítima. Mas geralmente, por um padrão de funcionamento da vítima, o codependente ele vira o próximo filho da puta da lista, sabe? É só mais um no hall das pessoas que me magoaram, é só mais um no hall das pessoas que não me entenderam, né? E o codependente tem muita dificuldade de estar nesse lugar. E é por isso que é tão diferente, alguém perguntou aí, por isso que é tão difícil, na verdade, do codependente sair da dinâmica, porque ele não quer largar o osso. Ele não se enxerga como uma pessoa que desiste fácil das coisas, sabe? Então, ele aguenta ser pisoteado muitas vezes, né? E aí ele corre atrás, e aí ele vai em busca de enfim, de algo que ele não fez ainda, né? Então, não, é algo que eu ainda não fiz. O problema não tá na outra pessoa, o problema tá em mim que não dei o meu melhor. Tá em mim que não fiz o suficiente. Agora eu vou melhorar, agora vai dar certo, agora depende de mim. E o grande pulo essa é a do verdadeira gato... doença, né? Essa é a doença que a pessoa não consegue... E quando é que a pessoa percebe que isso aí não tá certo? Porque a gente às vezes passa por vários padrões de relacionamento e que não necessariamente são amorosos, né? Para daí sim se tocar, poxa, alguma coisa tá errada, porque sempre acontece a mesma coisa, o resultado é sempre igual, e eu sempre caio nessa situação de injustiçado. Eu sempre volto para esse lugar do injustiçado, né? E quando você chega nesse lugar? Então, né? eu cheguei nas minhas crises de ansiedade, né? E geralmente as pessoas chegam pela dor mesmo, chegam porque acontece alguma coisa muito séria, chega porque o relacionamento ultrapassa a barreira do respeito físico. E, de repente, numa dessas piradas, né? Porque o codependente, historicamente falando, ele é o cara que investe muito no relacionamento. Então, ele investe até muito financeiramente, muitas vezes, né? Ele vai lá, ele resolve a vida da outra pessoa financeiramente. Se a pessoa está endividada, muitas vezes ele arruma um emprego para outra pessoa, muitas vezes é um problema de saúde. Ele pega como uma missão pessoal dele fazer aquela pessoa dar certo, né? E quando começa a aparecer, porque uma frase que eu acho que ajuda muito as pessoas também a se identificarem com essa dinâmica, é que você se relaciona com o potencial da outra pessoa. Por isso a musiquinha do Kid de Abelha, né? Vem que eu te ensino a ser bem melhor. Então, vou transformar o seu rascunho em arte final. Eu vejo em você um potencial que você mesmo não vê. E eu me relaciono com este potencial. E na hora em que você, que é só você, não responde para uma das minhas investidas como potencial que eu enxergo em você, eu cobro a atitude que eu sei que você é capaz de ter. Só que às vezes você não tá a fim de ter, ou às vezes você encheu o saco, você já tá em outra, ou você tá vendo que eu tô te chamando na Porque xixa é pra você típico também da crescer. vítima também, né? Tá em outra aí, tá em outro lugar. Totalmente, porque a vítima, ela não tá num lugar de... Ela ainda não percebeu que ela tá quebrada em duas, né? Que a vitimização, na hora em que você se vitimiza, automaticamente você cria a figura do agressor e do salvador da pátria, né? A vítima, ela não tem essa consciência. Então, muitas vezes... Flávia, eu tô deduzindo aqui que parte do processo de se curar disso é parar de tratar as pessoas como vítima, né? Ou observar elas como vítima. Mas eu queria que você falasse mais, porque o pessoal tá perguntando muito aqui no chat. E daí? Como é que a gente faz para sair desse ciclo? Como é que a gente se cura disso tudo? Muito importante que a gente precisa, e eu falo a gente, não só os codependentes de plantão, porque eu acredito que a gente é criado dentro de uma dinâmica codependente. Eu acho que desde as histórias que a gente ouve na infância, né? Tem sempre essa dinâmica, desde as histórias da infância, os roteiros de Hollywood, essa configuração da codependência. Por isso que eu digo que às vezes eu sinto que a codependência é uma questão que meio que talvez esteja no nosso DNA espiritual, talvez faça parte das nossas missões enquanto ser humano se libertar disso, porque
ela é muito constitucional, né? A própria herança judaico-cristã, dessa coisa de Deus, do Pregar diabo, o Cristo, né? né? Então tá sempre, assim, muito essa coisa de Deus, o diabo, né? O salvador da pátria e o filho da puta, né? Ou nas histórias tem sempre o mocinho, tem sempre o bandido, ai, a moça indefesa. Então a gente observa essa dinâmica em todos A os lugares. reprodução dessa dinâmica, ela é muito culturalizada, É muito né? culturalizada. A gente E é muito aí, estimulado a ser assim, na verdade, né? muito, muito. E se você não se compadece da dor de uma outra pessoa, e assim, uma coisa é você se compadecer, outra coisa é você pegar a situação para você resolver, né? E se você Isso, age perfeito. de Porque às uma vezes não é forma, genuíno, né? Você nunca acha é que você está se genuíno. compadecendo, mas você não é genuíno. O Não é que você realmente se importa com aquela codependente, pessoa. o Você se importa codependente com o que ela pode te dar, é um né? comportamento de anestesia. Eu cuido de você, porque assim eu nego a vítima que existe dentro de mim e que precisa do meu próprio cuidado. Fora que tem um outro lado, né? E aí eu acho que talvez também ajude as pessoas a entenderem um pouco de o que realmente está em questão quando isso acontece. Um dos caras que eu namorei nesse meu período nefasto que me levou às crises de ansiedade e ao diagnóstico de codependência, era um cara que ele não saía sozinho. Ele tinha uma síndrome do pânico que ele não saía sozinho. Era uma coisa muito, muito, muito complicada. E quando eu comecei a me relacionar com ele, muitas pessoas... Nossa, mas você realmente escolhia Não, a eu escolhia dedo a os dedo. mais problemáticos, né? Mas é lógico que eu estava num processo de fuga tão grande de mim que quanto maior era o meu buraco, maior o problema que eu tinha que resolver para mostrar, né? Que não existia aquele buraco dentro de mim. Né? Então precisava ser um pepino bem grande. E aí eu resolvi, né, enfim, começar a me relacionar com esse cara. E aí lá pelas tantas, as pessoas, eu comecei a, ao mesmo tempo que isso me chamava um pouco ego, por outro lado, eu comecei a ficar meio incomodada, assim, com uma frase que começou a se repetir, assim, nossa, mas gente, o que você tá fazendo por ele? Gente, mas quem no seu lugar faria igual? Quem conseguiria se relacionar numa situação como essa? Então, assim, é como se você estivesse aumentando muito o seu valor. E aí, em vez de, putz, olha lá, o Dani, todo fudidinho, coitado, de repente você virava, nossa, mas olha só o que o Dani tá fazendo pela pessoa. Olha só como ele tá sendo incrível. Olha só você como ele vicia, né? Claro, você fica nessa posição que te chama, te seduz. É uma sedução muito grande, assim, pro ego, entrar nesse lugar. E aí, eu acho que uma atitude, assim, fundamental que quem se reconhece nessa dinâmica e quer, né, começar a se afastar desse comportamento, é entender, assim, olha para suas próprias feridas. Cuida da sua vida. No que a sua vida está saindo dos eixos? O que você está infeliz na sua vida? Avalia as regiões da sua vida, né? As áreas da sua vida. Então, sua vida social, sua vida familiar, sua vida financeira, sua saúde. Como que você está com você mesmo? E usa a sua força para se consertar ou para se curar. Né? Porque o codependente, como ele está muito profundamente imerso nessa dinâmica inconsciente de buscar alguém para quem consertar, né? Alguém que precise dele, porque você sente que o seu valor ele é medido dentro de uma relação pelo tanto que você consegue ajudar a outra pessoa. E quando você está nessa posição, pode aparecer a pessoa mais legal do mundo que você não enxerga. Por isso que eu falo, né, que a minha grande sorte foi ter conhecido meu marido 5 meses depois de eu ter descoberto, né, de eu ter, na verdade, entrado num processo muito profundo de cura dessa questão da codependência, porque se eu tivesse conhecido ele nessa época aí das crises de ansiedade, eu nem teria reparado que ele existia, porque ele não precisava de mim. Né? Ele não tinha essa postura de vítima. E o codependente, ele se atrai por quem é vítima mesmo, sabe? Ele é assim, o cheirinho e de repente agora problema. você passa a olhar, você passa a se interessar por pessoas que não precisam de você, né? Que é muito mais interessante. Daí sim pode surgir um relacionamento onde os dois caminham juntos, né? Exatamente. E não um precisa dominar o outro. Mas olha só, Flávia, o Soul Me 2020 está perguntando aqui, olha, não é codependência, mas ele falou, me identifico como vítima. Tentei buscar leitura e nunca achei nada muito específico. Como ser menos vítima na vida? Como ser menos vítima na vida? Eu acho que assim, vítima.
Eu acho que você sair do processo de vitimização é você se pegar no pulo, sabe? Eu acho que o processo de cura emocional, ele tem muito de você se surpreender na atitude e interromper um comportamento que é um padrão viciado. Então, a vítima, ela tá sempre nessa divisão, né? Ou buscando tábuas de salvação, ou responsabilizando outras pessoas pelos seus problemas. Sempre que você se observar nessas duas posições, ou esperando uma grande solução que venha de fora, ou colocando a culpa dos seus problemas numa outra pessoa, para e sente. Sente essa... Que dor que é essa, né? Respira, né? Porque no Respira processo da essa dor. Eu adoro codependência, essa tá ideia. todo mundo fugindo. Né? O codependente, ele é o herói do outro, ele foge de ser o herói de si mesmo. Mas no momento em que ele frustra uma outra pessoa, a outra pessoa é o problema para ele, não é ele. Ele foge da própria dor o tempo todo. A vítima não tem nem assim, né? Não é nem que ela foge da própria dor, porque ela nem admite que a dor é dela, né? A culpa é sempre de uma outra pessoa. Né? Então, e às vezes a pessoa tá num relacionamento abusivo, muitas vezes, e ela não consegue se expor a ser responsável por estar naquele relacionamento, né? Sim. Claro, existem casos e casos, mas muitas vezes ela poderia sair do papel de vítima, né? E entender que ela também é responsável pelo que ela faz, pelas escolhas, pela maneira como ela vive, né? Mas isso é muito difícil, Dani. Eu acho que a menos que você realmente... Infelizmente isso, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando elas estão aprisionadas num processo como esse, é só uma dor muito grande que faz com que as pessoas realmente se olhem. Porque como o que está em jogo é um processo de anestesia contra dores muito profundas e muitas vezes ligadas à infância, tem todo um aprendizado. Era isso que eu ia perguntar. Que infância, dores né? profundas são essas que normalmente essas pessoas têm para desenvolver a codependência ou o vitimismo? Quais são essas dores normalmente? Então, Tem alguma assim, maneira de dizer? Tem. Não, a gente pode sim. E se de repente, se você quiser mergulhar mais nisso, a gente faz outras lives para abordar esse processo de uma forma mais Claro. pormenorizada. Mas assim, de modo geral, o que eu gosto sempre é de usar o exemplo do ovo. Todo mundo nasce na gema do ovo. O que é a gema do ovo? É aquele lugar onde você é espontâneo, você é autêntico, você é verdadeiro. Você não vê uma criança com medo de acordar 5 vezes durante a noite e magoar os pais porque está acordando. Né? Acontece que no processo de desenvolvimento, chega uma hora que essa criança ela começa a ser exigida e começa a ser cobrada no sentido de que existe um certo e o que ela está fazendo é errado. Né? Essa espontaneidade, essa criatividade da criança, ela pode ser potencialmente destrutiva. Quando, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do Gael, né, do meu filho, quando ele estava numa fase de andar para cima e para baixo com um martelinho de plástico. Né? O Ricardo, meu marido, ele é super handyman, então ele sai super... consertando a casa toda, e o Gael ia atrás com a sua maletinha de plástico. Um dia ele inventou de consertar o meu computador, né? Então catou um martelo de plástico e em cima do meu computador um MacBook Air, né? E eu, meu Deus do céu, dei aquele grito de não, né? Esse não que a gente vai gritando para a criança, muitas vezes, quando a gente está corrigindo um comportamento, a gente vai passando uma ideia para a criança de que ela não é adequada. E aí ela sai dessa gema do ovo e vai para a clara do ovo, que é um lugar de sentimentos desconfortáveis. Ela sente que ela é inadequada, ela fica chateada, ela sente que a mãe não está gostando dela. São sentimentos muito novos para a criança, né? Porque são as primeiras castrações que a criança sofre, são as primeiras frustrações de perceber que o pai e a mãe ficam chateados, ficam decepcionados, perceber que existe uma regra maior, né? Freud, ele falava, civilização é repressão. Não tem como você viver em sociedade sem reprimir alguns instintos. Senão, eu acho bonito esse seu casaco de tigre, eu vou na sua casa e pego para mim porque eu achei bonito. Então a gente precisa passar esse conjunto de normas e valores para as crianças. A questão é que muitas vezes a gente faz isso do jeito que dá, né? E a forma como a criança recebe é que vai determinar qual vai ser o comportamento dela de anestesia. Porque isso acontece com todo mundo. Esse processo que eu falei, da gente nascer da gema do ovo, vai para a clara do ovo, e aí quando você está na clara do ovo, como é desconfortável ficar ali com essas sensações de tristeza, mágoa, sensação de rejeição, de abandono, o que a gente faz? A gente busca a casca do ovo, que é uma camada de proteção em que você desenvolve determinadas estratégias
para conseguir do outro aquilo que você sentiu, que você não conseguiu sendo você mesmo. Então, a codependência é uma estratégia. Você agrada o outro, você ajuda o outro, você compra o amor do outro através de ser aquele que vai ajudar. A vitimização é uma outra estratégia. Ela vai lidar com a dor através do processo de se fazer de coitadinho, de ai, por favor, olha pra mim. No fundo, todos esses comportamentos, eles estão na mesma esfera, que é da camada de proteção. Do mesmo jeito que uma compulsão alimentar, do mesmo jeito que uma pessoa que é workaholic, do mesmo jeito que as pessoas são viciadas em pornografia ou em compras, né? É um comportamento de compulsão. Então, o codependente, ele tem uma compulsão em entrar nesse lugar de o resolvedor de problemas, ou então aquele cara que eu chamo que é o harmonizador, né? Ele não consegue ver nenhuma situação, ninguém chateado com ninguém, que ele tá sempre tentando ajudar, ele tá sempre tentando deixar o clima mais gostoso. Então ele chega no lugar onde as pessoas brigaram, ele fica fazendo piada para tentar levantar a moral das pessoas, para tentar deixar todo mundo feliz. É uma compulsão. Do mesmo jeito que a vítima também tem, né? A compulsão em si, enfim, esperar que alguém resolva os problemas dela, né? É um caminho de muita dor e é um caminho, muitas vezes, em que você faz parte do processo de recuperação, você enxergar, assim, não voltar no tempo. Por isso da importância da gente... Isso, exatamente o que eu ia falar. Não, está muito conectado. Não voltar no tempo, mas sempre observar o tempo que passou, observar a infância, observar o que aconteceu lá, voltar naquelas histórias, ver com outro olhar, né? Tudo isso. É muito louco, assim, porque pela minha experiência, o que eu percebo é que, assim, quando a gente começa a falar disso, né, aí as pessoas... A primeira coisa que eu acho importante dizer aqui pra galera é que, assim, não tem como ser diferente. Tá? Não tem como a gente traumatizar menos os nossos filhos, não tem, assim, claro, a gente vai ter uma criação consciente, como talvez a geração dos nossos pais não tenha sido, né? Mas, assim, vai traumatizar e não tem jeito. A questão é, assim, muitas vezes a gente pensa, né, putz, mas então se o problema tá no meu passado, então eu vou ter que fazer terapia e vou ficar 30 anos falando da minha infância, 30 anos falando... Não, você não precisa falar de nada, porque a sua criança fala através da sua boca hoje. Se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente não é imaturo nas nossas posturas diante da vida, a gente faz mimimi, a gente é criança mimada, a gente quer fazer só aquilo que a gente quer, né? A gente quer que o outro viva a vida do jeito que a gente acha. Eu tô com medo, então eu não faço. Então, pois assim, você tá falando desse aspecto da família, né? E tem uma pergunta aqui que é muito legal. Mas o pessoal tá me perguntando muito aqui e dizendo para deixar a live no IGTV, que eles vão querer ver depois. Gente, me sigam aí, cliquem aí e me sigam, porque daí eu vou deixar no IGTV, se possível, mas às vezes não dá certo de deixar no IGTV. Às vezes ela fica 24 horas aqui no Instagram, mas eu coloco no meu canal no YouTube depois, que é youtube.com/DanNBonfim. Eu vou tentar colocar hoje ainda mais tarde. Mas olha só, Flávia, aviso sim, eu te mando o link. E também vocês podem procurar no Spotify, porque todas as minhas lives viram episódios do meu podcast, a Fantástica Live de Dan Bonfim. Então, depois, mais pra frente, vai estar lá também. Mas olha só, você está falando de família, e é justamente isso, porque a gente falou muito de relacionamentos onde a codependência acontece, mas muitas vezes esses relacionamentos não são relacionamentos que entra e sai, não é um namoro, entende? Às vezes é um relacionamento que você tem com o pai, um relacionamento que você tem com a mãe, é um relacionamento que você tem com a irmã. E nem sempre é um relacionamento que você quer sair. A Nini Queiroz falou aqui, ó, é possível consertar um relacionamento estabelecido nessa dinâmica? Foi sempre assim? Estou nesse relacionamento há 7 anos e tenho um filho de 6 anos. Como faz? Então, primeiro, os dois têm que fazer, né? Não é um só que faz. Quando junto. Você tem um relacionamento codependente, a outra pessoa também tem que estar disposta a mudar e a trabalhar a relação. Porque ninguém tem um relacionamento longo de codependência sendo autorresponsável, sendo, não, eu sou super madura, eu sou super ok, a minha vida emocional é muito bem resolvida, mas eu tenho um relacionamento codependente há 7 anos e o problema é do outro. Não existe isso. Eu acho que quando uma pessoa tem um relacionamento com o marido, ainda mais quando envolve filhos, né? Eu acho que o caminho é muito você buscar uma terapia de casal e os dois precisam estar dispostos a mudar, porque da mesma forma
que quando você pega um dependente químico e um codependente químico, existe uma doença na relação. É aquela velha história, né? Quando um não quer, dois não E quando é brigam. irmão com irmã, filho com a mãe, tudo isso, a Você mesma coisa? vai ter que encontrar a sua responsabilidade. O Freud, ele tinha uma frase que dizia assim, qual é a sua parcela de responsabilidade no desconforto do qual você se queixa? Essa é a Maravilhoso. pergunta, entendeu? Essa é a pergunta. Então a gente sempre tem que ter essa percepção de que assim, ninguém é vítima, ninguém é herói. Todos nós temos Deus e diabo dentro da gente, enquanto as nossas forças potencialmente criativas e as nossas forças potencialmente destrutivas. Podemos ser pessoas extremamente construtivas e criativas dentro de um relacionamento e podemos ser pessoas extremamente destrutivas dentro de um relacionamento. A questão é o quanto que eu estou deixando as minhas feridas inconscientes, as minhas feridas infantis. E quando eu falo ferida infantil, tem um duplo sentido. Porque não é só a ferida da criança que eu fui um dia, mas os comportamentos infantis que a gente tem depois de adulto. Sabe? De fazer fofoquinha, de reclamar do outro, de não ter conversa sincera. Como que é um adulto se relacionando? Um adulto se relacionando, ficou chateado, vai lá e fala. Não faz uma puta cena, ou então, ai, não vira a cara, a pessoa E pergunta isso que é quem o foi, você difícil, fala né? O difícil. nada. Porque eu vejo que grande parte de você deixar de ser codependente caminha por um caminho de você ser verdadeiro, de você dizer, eu não quero te ajudar. Às vezes, sabe? Eu não posso te ajudar e eu não vou te ajudar, porque nesse momento eu não quero, porque eu não posso. E você falou muito de não se sentir culpado, né, em relação a isso. E esse é o maior obstáculo para o processo de recuperação de Não se codependência, sentir culpado por querer porque ser, por é, querer prestar atenção em você. Não existe mal nenhum em você nossa, se colocar no centro. é Você deve muito ser o centro da sua complicado. vida. É a É, única maneira de você realmente com ajudar alguém certeza. é quando você se centraliza, né? Com certeza. E isso é uma coisa que acontece muito, principalmente quando o codependente ele é capaz de identificar as relações que são potencialmente gatilhos para ela, né? Enfim, por exemplo, 5 meses antes de eu conhecer o Ricardo, eu tive um namorinho curto e esse namoro foi um namoro que eu me orgulhei, assim, de ter terminado quando eu percebi que existia a asa de codependência saindo para fora. Eu já falei, não Que quero. daí, isso que é incrível, né? Quando a gente se prepara para a vida, né? E a vida já não pega a gente de surpresa, Ai, né? Dani, vou ter que tirar aqui. Me fala se fica ruim o som, porque tá com 10% de Não tem bateria. problema, não tem problema. Aqui, ó. Enfim, e quando você Não, reconhece. eu tava falando que isso que fica gostoso, né? Quando a gente começa a aprender a se preparar para a vida e a vida não te pega mais de surpresa e você já não cai naquele buraco, né? Você já não entrou num relacionamento codependente porque você já enxergou de fora que era um relacionamento que estava tirando tua Pois é, codependência, né? mas acontece que, como eu disse, né? Quem se relaciona com uma pessoa codependente, normal também não é. Normal no sentido figurado aí, né? Porque normal ninguém é, né? Mas a Aham, pessoa que tá entendi. num relacionamento codependente, ela geralmente também se beneficia daquela doença, né? Então, quando eu reconheci nesse cara que eu tive esse namorico antes do Ricardo, quando eu reconheci o negócio e eu dei o meu step back, eu, né, numa conversa madura, numa conversa. O cara, ele ficou 6 meses se fazendo de vítima, fazendo coisas, atitudes que faziam com que eu me sentisse muito mal. Muito a filha da puta da história, sabe? Às vezes, a forma como ele agia, eu realmente me questionava, falava, gente, será que eu tô sendo tão escrota desse jeito? Porque você se questiona, como você tá muito acostumado a estar atento às necessidades do outro, porque o codependente é aquele que é um termômetro, um radar ligado para as necessidades alheias. E é a pessoa que nunca pede ajuda, né? Como se ela desse conta de tudo sozinha. Quando uma outra pessoa vem e te traz esse feedback de que você não está sendo legal, ou que você está sendo, enfim, insensível, que você está abandonando, é muito difícil de você não entrar nesse lugar, sabe? Eu acho que esse é o maior desafio da recuperação da codependência. Quando Superar a você culpa, né? e ter esse centro, sabe? De falar, não, eu não tô sendo escrota, eu não tô sendo, enfim, insensível, eu não tô sendo egoísta, eu tô pensando no meu bem-estar. E cada um tem que pensar no seu.
né? Esse é o único jeito, né, na A verdade. gente É o não é único jeito de você criado ser para pleno. pensar nas nossas necessidades, né? A gente é muito desenvolvido, a gente é muito criado primeiro para prestar atenção no que vai fazer os nossos pais felizes, aí depois no que vai fazer os nossos amigos felizes para a gente encontrar um senso de pertencimento. Aí depois a gente está vendo o que os nossos namorados e namoradas querem que a gente faça, depois é o trabalho, é sempre para o outro, sempre olhando para as necessidades do outro. E a recuperação da codependência é um caminho muito de você começar a se recuperar dessas. Assim, a sensação que me vem às vezes é que ao longo da vida a gente foi. Cada vez que a gente pagava um preço para ter o amor do outro, era como se a gente pegasse um pedacinho da nossa alma, enrolasse como se fosse um papel higiênico usado e jogasse no lixo, sabe? Aí eu conheço uma outra pessoa, e aí para eu ser melhor amiga dela, aí eu preciso deixar a minha necessidade de lado mais um pouquinho, mais um pedacinho da minha alma. Aí eu começo a trabalhar num lugar. Meu chefe tem essa postura de se vitimizar, de falar mal de todo mundo e espera que eu resolva o problema da empresa inteira. Eu pego mais um pouquinho da minha alma, das minhas próprias necessidades e jogo no lixo. E quando a gente entra nesse caminho da recuperação da codependência, eu sinto que é um caminho em que você vai resgatando, sabe, esses pedacinhos da sua alma que você foi abandonando pelo caminho, e você vai se voltando a se enxergar como um ser humano completo, porque o codependente é quase como se ele não tivesse nunca um espelho para se olhar. Porque tudo que é dele, ele joga em cima do outro. Toda a necessidade de amor que ele tem, ele joga em cima do outro e ele dá amor para o outro. Toda a necessidade de carinho, de cuidado que ele tem, ele projeta em cima do outro e ele é a pessoa mais amorosa, mais carinhosa para o outro. E ele vai ficando sempre, ele vai se satisfazendo com a migalha, entre aspas, que é um feedback que vem num nível de ego, né? Então, assim, eu me sinto um lixo, me sinto infeliz nesse relacionamento, não tenho o que eu quero, mas todo mundo olha pra mim e fala, nossa, olha como a Flávia é legal, olha como ela tá ajudando a pessoa, olha como ela tá fazendo pelo... Flávia, e mais uma coisa que eu queria que é pra gente ir fechando, mas rapidinho, porque a gente só tem mais alguns minutos, né? Não quero fechar nada. Eu tô triste também de ter que terminar, mas é que o Instagram me corta. Eu fico tão triste. Por mim, a gente ia 1h30, 2 horas, passava a noite aqui conversando, que é uma delícia, né? Mas a gente faz outro. Mas eu ia te falar desse negócio. Ai, meu Deus, até esqueci. Socorro! Ah, sim, lembrei. Uma das características do codependente é não conseguir pedir ajuda, né? E eu queria que a gente terminasse falando assim um pouco, por que é ruim você ser uma pessoa que não pede ajuda, né? Tem gente que entra em grandes casos gravíssimos de depressão, ansiedade, simplesmente porque não consegue virar para o lado e falar, ei, eu não estou conseguindo, ei, sozinho não tá dando, sabe? A gente tem um medo de falar as nossas dores, nossos segredos sujos, né? Foucault falava muito de segredos sujos, de contar pro outro e falar, cara, sabe isso aqui, ó, eu não tá difícil para mim. Por que é tão ruim a gente não saber pedir ajuda? O que isso faz com a gente? Você já viu um documentário, Mara, que tem no YouTube chamado Efeito Sombra? Não. Ai, Ó, já ficou dica aqui pra galera continuar. O pessoal vai sair dessa live, dá-lhe efeito sombra. Todo mundo sair da live e vai assistir o Efeito Sombra. Quem não assistiu o Efeito Sombra, depois vai de me agora. seguir a Flávia, né? Acompanhar nosso trabalho, daí você... O Efeito Sombra. Esse documentário é muito legal porque ele fala assim de como existem essas duas forças dentro da gente, né, o tempo todo. Então, toda vez que a gente coloca um objeto na frente da luz, né, então aqui esse pregador de roupa, que sei lá porque tá aqui, eu ponho na frente da luz, ele rouba a minha luz e eu fico mais escura, né, ele faz uma sombra em mim. O ego é a mesma coisa. Toda vez que a gente pega uma característica nossa, que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, que ela é uma característica que nos faz ser supostamente merecedores de amor, a gente esfrega na cara das pessoas essa qualidade e por trás forma uma sombra, né? Então todos nós temos essas duas instâncias dentro da gente, né? Aquilo que é luminoso e aquilo que é sombrio. E a gente tem uma criação que por constituição ela já faz isso com a gente o tempo todo. Logo no primeiro momento, quando fala de Deus e o diabo, você já quebrou o universo em dois e tem uma parte que é boa e uma parte que é ruim. E aí a gente passa a perseguir essa parte que é boa e negar a parte que é ruim de qualquer jeito. E quais são os valores que estão vigentes na nossa sociedade? São valores de autossuficiência, da lei do mais forte,
de você provar que você dá conta. Então, ao longo da nossa criação, dependendo de como foram as nossas famílias e as pessoas que nos criaram, a gente pode ter mais ou menos resistência a admitir que nós não somos infalíveis. Porque quem pede ajuda é aquele que está falando, eu não dou conta sozinho. Eu não sou... que é o normal. O mais normal é que você não dê conta, né? Mas a gente está num processo muito grande de transformação em relação a essa autoimagem. Porque, por exemplo, né, os nossos avós, eu associo muito com isso, eu gosto muito de olhar para a história para encontrar certas respostas. E a grande maioria de nós, né, pelo menos dessa vai acabar nosso tempo. Quanto tempo? Vai, termina. Conclui. A gente tem tipo 3 minutos, eu acho. Então tá bom. Conclui e daí a gente se despede, porque eu não gosto de deixar assim, sabe, sem despedidinha. Tá bom. A gente tem que entender, Dani, que a gente foi criado por uma geração de imigrantes, né? Os caras vieram para o Brasil fazer América, na sua grande maioria aqui. As nossas etnias, elas são todas miscigenadas. Então, essas pessoas que vieram para o Brasil no meio de uma guerra, elas vieram muito com o intuito de eu não posso errar. Eu não posso errar, eu não tenho margem para erro, porque eu não tenho para onde voltar. Então eu tenho que ser forte, eu tenho que ser indestrutível, eu tenho que dar resultado, eu tenho que bater meta. E eu acho que isso passou pra gente de alguma forma, né? O bom é que a gente tem o dia de hoje para se reinventar, para se repensar, para entender o que faz sentido continuar sendo e admitir, né? Porque é na beleza da inter-relação que a vida prospera, né? É quando a gente se conecta, fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente se conecta e o que falta em mim você tem e vice-versa, e assim a gente vai construindo um mundo melhor, né? Ai, que delícia, Flávia. Eu tô muito, muito feliz com essa conversa. O pessoal tá ali pirando, o pessoal adorou também, muitas pessoas mandando mensagem. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Quem quiser assistir, me segue aqui no Instagram, dá uma acompanhada nos meus stories que eu vou explicando para você onde que essa live vai parar, mas basicamente daqui a pouco eu coloco lá no meu youtube.com/dannbonfim. Meus seguidores também, por favor, sigam a Flávia. Bom, não preciso nem falar nada, essa mulher é uma luz no nosso caminho, assim. E me passa incrível. o link do vídeo, Dani, para eu compartilhar com a Pode minha deixar. Também. Tá bom? Com certeza, vou passar. E se você quiser falar mais alguma coisa, uma despedida aí pro pessoal. Eu tenho 2 coisas que eu quero falar. Vão ser bem rapidinhas. Eu quero dizer que o meu novo livro, eu tenho um novo livro que está sendo lançado, 365 Dias de Gratidão. Ele está na pré-venda. Então, para o pessoal que comprar o livro na pré-venda, eu estou dando um curso de como aprender a exercitar a gratidão no dia a dia, viver esse recurso interno na prática. Então, acessem flaviamelissa.com.br/gratidão, que tem todas essas informações. E vem me acompanhar no Instagram, que eu também estou sempre armando coisas muito legais por lá. Então, fica o convite para todo mundo conhecer um pouquinho do que eu faço. E eu adorei conhecer você, amei demais. Ai, sim, eu também, adorei essa nova amizade. Espero muito que a gente possa se conhecer e se abraçar depois que tudo isso quando for possível, né? Depois que tudo isso acabar, né? Com certeza, muito bom. Adorei o convite, adorei a galera aqui. Tá uma galera aqui, a Fê Sabine, tá. Pessoal muito querido. Muito bom mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gratidão. noite, gratidão mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Lindos.